Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Hoje nós continuamos com a nossa série Encontros com Jesus e eu quero tratar a respeito da nossa relação com o trabalho. Para isso, eu quero ler um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, que diz assim: Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos seus pés para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Esse texto trata da prioridade de Jesus, do reino de Deus, em relação às demais coisas. E fazendo aqui jus a uma boa hermenêutica, nós não podemos afastar aquilo que efetivamente o texto está dizendo. Que Jesus é a boa parte, de que buscar o reino de Deus em primeiro lugar deve ser prioridade em nossa vida. Ensinamentos como primeiro vem o relacionamento com Deus e depois o serviço para Deus, eles saltam aos nossos olhos a partir da leitura desse texto. Mas hoje eu gostaria de olhar para esse texto e, compreendendo o que ele efetivamente está nos ensinando, aplicando às demais áreas da nossa vida. Eu fico pensando como, à semelhança de Marta, nós também temos uma vida muito corrida. Vivemos correndo de um lado para o outro, agitados e preocupados com muitas coisas. Eu fico pensando também como o trabalho é uma bênção de Deus para nós. E nós precisamos ser gratos a Deus pela ocupação, que é o meio pelo qual nós trazemos o sustento para a nossa casa. Mas veja, a reflexão que eu quero trazer para nós é que até que ponto nós temos nos desgastado demais com o trabalho, com aquilo que é bênção de Deus para a nossa vida, ou pelo menos deveria ser, em detrimento de outras coisas que são importantes para nós, como família, descanso, relacionamentos e tantas outras coisas que são igualmente essenciais para a nossa vida. O trabalho é de fato uma bênção e nós não podemos transformar essa bênção num grande problema para nós. Quando todas as nossas atenções, quando o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso vigor é destinado apenas e tão somente para as nossas atividades laborais, nós corremos um sério risco de perder coisas importantes que estão acontecendo à nossa volta. Momentos importantes, por exemplo, no desenvolvimento e no crescimento dos nossos filhos, fases importantes do nosso casamento, relacionamentos importantes com os nossos amigos que são deixados de lado por causa da sobrecarga no trabalho. E com isso, uma série de consequências. Porque veja, nós podemos ganhar dinheiro, perder dinheiro e recuperar o dinheiro. Nós podemos ter saúde, perder saúde e recuperar a saúde. Mas o tempo não é assim. O tempo ele se vai e não volta mais. E pode ser que nós tenhamos uma visão equivocada a respeito do trabalho e estejamos nos ocupando demasiadamente com aquilo que deveria ser uma bênção para nós e transformando a bênção de Deus numa grande maldição, porque nós estamos sacrificando coisas
que são também igualmente bênçãos de Deus, em detrimento daquilo que se tornou no nosso coração um fim em si mesmo. Bom, no caso do texto em tela, Marta foi advertida por Jesus, porque ela estava ocupada demasiadamente com todos aqueles afazeres. E por causa da sua preocupação com o trabalho, que era importante, mas que nesse contexto parece ter se tornado um fim em si mesmo, ela perdeu aquilo que de mais especial estava acontecendo naquele momento: a visita de Jesus em sua casa. E é por isso que Jesus vai valorizar a decisão de Maria. Nesse momento, Maria fez a melhor escolha. Ela quedou-se aos pés de Jesus. Ela parou para ouvir os seus ensinamentos. Eu fico me lembrando como a sabedoria bíblica nos ajuda a entender isso. Quando, por exemplo, o texto bíblico diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Portanto, a reflexão que o nosso devocional nos traz hoje é para que nós olhemos para a nossa vida, sobretudo para o nosso trabalho, e investiguemos se nós não temos eventualmente, talvez, quem sabe, tornado o trabalho um fim em si mesmo na nossa vida. E com isso, sacrificado outros aspectos que são tão importantes quanto essenciais para o nosso desenvolvimento. Bom, eu sei o quanto isso diz respeito à minha vida e o quanto eu preciso me policiar a respeito da minha relação com o meu trabalho. Mas e quanto a você? Vamos pensar sobre isso? Vamos orar sobre isso? Bom, querido Deus, nessa manhã tão abençoada, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos traga entendimento acerca de tudo que nós ouvimos. Pedimos que o Senhor trabalhe o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, restaure, se eventualmente for esse o nosso caso, a nossa relação com o trabalho, para que não façamos de uma bênção, que é o trabalho, um fim em si mesmo, e sacrifiquemos outros aspectos, áreas importantes da nossa vida, em detrimento do trabalho. Que o Senhor nos ajude a valorizar no tempo certo aquilo que tem mais valor, para que assim encontremos propósito para a nossa vida e não vivamos assim tão agitados, inquietos e preocupados. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã para o nosso tradicional Café com Bíblia.